tarde, senhores vereadores. Quero aqui cumprimentar o vereador Ricardo Alba, vereadores Bruno Cunha e Jovino Cardoso Neto. Iniciamos os nossos trabalhos e, por haver quórum regimental, dou por aberto, então, a presente reunião, iniciando nossos trabalhos. Consulto os senhores vereadores para a dispensa da leitura da ata da reunião ordinária do dia 13 de junho, caminhado por e-mail, aprovado e colete das assinaturas. Está passando aí, né? Passamos agora à coleta da assinatura das redações finais dos seguintes projetos. Projeto de lei complementar 1678, 1685 e projeto de lei 7.378 e 7.404. Comunico aos senhores vereadores também que eu estou solicitando parecer jurídico dos projetos 1696, 7.425 apenas. Peço então ao relator, vereador Bruno Cunha, que possa fazer então a leitura do projeto de lei 1694. Também registro a presença do vereador Marcelo Lanzarin. Boa tarde a todos. Projeto de lei complementar 1694, autoria do Poder Executivo. Ementa, altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 2047, de 25 de novembro de 74, que institui o Código de Posturas do município de Blumenau. Revoga dispositivos da Lei 3748 e a Lei 853/58 e dá outras providências. Parecer jurídico aqui relata, de forma simplificada, que não padece o projeto de vista de inconstitucionalidade ou ilegalidade orgânica, mas que é necessário, conforme cópia atualizada do referido artigo, que acompanha o presente parecer, o mencionado artigo 47 já possui um parágrafo 12º que dispõe sobre tema diverso do tratado no artigo 2º desse projeto. Então, seria necessária a apresentação de uma emenda corretiva por qualquer vereador que renumere de 12 para 13 o parágrafo que se pretende acrescentar ao artigo 47 do Código de Postura. O líder do governo, o vereador Silvio, ele já apresentou a emenda ontem. Eu só não anexei Perfeito. no projeto porque já tinha sido encaminhada a pauta. Daí a emenda está aqui, a emenda corretiva. Emenda corretiva. Então, resumindo, até para quem nos acompanha, o parecer jurídico aqui pela constitucionalidade e pela legalidade, apenas por uma questão técnica, tinha que ser feita uma alteração aqui, a apresentação de uma emenda por algum dos vereadores. O líder do governo já apresentou, então, como está plenamente correto no trâmite jurídico, voto de forma favorável para que seja encaminhado para plenário. Vereador Lanzarin. Da mesma forma, senhor presidente. Vereador Jovino. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Presidente. Também favorável. E a comissão seguinte. Emenda número 124 ao regimento interno do projeto de resolução 550 é da Comissão de Análise de Emendas ao Regimento Interno. Emenda número 124, Regimento Interno, projeto de resolução número 550. Emenda, altera a redução do inciso 1º do artigo 84 da resolução 403, de 2 de dezembro de 2010. Parecer jurídico. Por todo exposto, não padece o projeto de vício de inconstitucionalidade ou ilegalidade. O entendimento adotado no presente parecer não destoa do expossado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM. Ocorre que, conforme se verifica do registro de assinaturas, a maioria absoluta dos membros da mesa diretora também subscreveu o projeto, podendo a referida restrição sobre iniciativa ser afastada, ao menos no caso em tela. Bolha e que fica para fora. É o projeto de modificação. Aqui, ó, no artigo 84, as sessões ordinárias seriam realizadas nas terças e quintas-feiras de cada semana, com duração máxima de 3 horas e 30 minutos, com início às 13 horas e 30 minutos. Então, é um projeto que foi encaminhado aqui e que teve, né, essa modificação necessária que solicitava. Então, do ponto de vista jurídico, está correto. E acho que com a apresentação desse projeto, a gente já chega a 3 propostas nesse sentido. Uma proposta caminhada aqui pelo vereador Alba, no sentido de termos a sessão noturna que começaria às 6h30, né?
a partir das 18 horas. Tem um projeto do vereador Ian Manton que começaria a partir das 14, das 16 horas, das 4 horas, e do vereador Jovino agora das 13h30. Então, até vou sugerir depois uma reunião com todos os vereadores para que a gente possa discutir, para a gente não mandarmos 3 projetos e, né, ficarmos numa situação um pouco complicada. Então, acho que seria interessante a gente fazer uma reunião conjunta, mas aqui vou votar pela constitucionalidade, como também já votei em outro projeto. Isso. Eu tô querendo ver para semana que vem a gente fazer isso. Vou conversar hoje com os vereadores ali. Quando aí vai ficar pronto, eu vou conversar já hoje em plenário com os Outro vereadores. projeto, inclusive, a sua emenda está na Comissão de Finanças hoje. Daí, se passarem os dois, pode ser marcada a reunião. Eu pretendo fazer até na terça-feira que vem, antes ou depois da nossa sessão. Vereador Lanzari. Favorável. Vereador Jovino. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Senhor presidente, voto de forma favorável, lembrando, assim como disse o relator, que existem outros projetos, também um de minha autoria, né, e outro de autoria de Vossa Excelência, mas assim como também fica a sugestão, já para a Comissão de Finanças, para a qual vai na sequência, assim como foi pedido o relatório de impacto financeiro da minha proposta, acredito que da Vossa Excelência também, que seja pedido o relatório de impacto financeiro da proposta do vereador Jovino também, né? E que leve-se em consideração a alteração ou não do horário de serviço da casa também, porque na minha proposta, senhores, além de alterar o horário das sessões, ela veio também com a proposta de alterar o horário de expediente para que não se gere hora extra, para que não se gere nenhum tipo de hora extra e nenhum tipo de adicional noturno, o que não geraria nenhum acréscimo ao erário público. Então, acredito que seria de bom tom, já fica a sugestão da Comissão de Finanças, pedir análise do impacto financeiro dos projetos de Vossas Excelências também. Mas o meu voto é favorável. Também meu voto é favorável. Vereador Ito apresentou o projeto de lei complementar 1692. Projeto de lei 1692, autoria vereador Ailton de Souza, emenda acrescenta aos dispositivos ao artigo 402 da Lei 37 de 12 de novembro de 48. Acerca aqui, ó, artigo 402, disponibilização de equipamentos facilitadores de locomoção pessoal com no mínimo uma cadeira de rodas manual e um andador nos cemitérios privados. Se eu não me engano, acho que o vereador Jovino tinha pedido vista desse projeto, né? Sim, relator. Eu, na verdade, pedi e, na verdade, fui fazer uma consulta verbal e vai parecer inconstitucional. Então, por isso, o projeto voltou ao trâmite normal. Perfeito. O parecer jurídico aqui da casa é de que o projeto está regular nos aspectos formais e materiais. Então, o parecer jurídico da casa foi pela constitucionalidade. Eu vou seguir o parecer jurídico da casa, vou votar de forma favorável e deixar que a gente encaminhe essa discussão aí para a plenária. Vou votar favorável também, senhor presidente. Vale lembrar aqui que aos cemitérios particulares aqui do município, eu tenho certeza que isso aqui é um custo irrisório. Disponibilizar duas cadeiras. Não é esse? Será esse? Não, é dos caixas eletrônicos. É o da cadeira? Cemitério. Sim. Mas eu volto a salientar aqui, a questão não é nem a disponibilização das cadeiras de rodas, é a falta de acessibilidade total que nós temos dentro dos cemitérios. Quer dizer, vão ter uma cadeira de rodas disponibilizada pelos proprietários dos cemitérios, mas não vão ter condições de transitar, né, dentro do cemitério, porque a maioria deles não tem acessibilidade nenhuma. Mas, enfim, como nós tivemos um parecer aqui, pelo menos análise jurídica, não vê nenhum vício de iniciativa para o debate do projeto, vou votar de forma favorável, senhor presidente. Favorável, presidente, também. Também favorável, presidente. Também favorável. E a comissão seguinte, projeto de lei complementar 1693 do vereador Jovino Cardoso Neto. Projeto de lei complementar 1693, autoria vereador Jovino Cardoso, emenda acrescenta dispositivo ao artigo 15 da lei complementar 1084 de 15 de dezembro de 2016.
Parágrafo único aqui no artigo 15. É vedada a apresentação de malabaristas com uso de armas brancas ou de malabares de fogo nos locais previstos neste artigo, sendo proibida qualquer autorização administrativa nesse sentido. O vereador Ricardo Alba vai pedir. Sim, me permite só uma observação. Compreendo a questão do vereador Alba, mas, na verdade, eu pedi esse projeto de lei devido a nós termos algumas pessoas que estão usando os nossos semáforos ou faixas, que seja, de pedestre, onde ele se manifesta, com algumas manifestações de armas brancas e até mesmo com tochas de fogo. Então, são duas situações, né? Arma branca, que significa, o Alba acabou de mencionar, os facões. É preocupante que pode haver algum momento deles, conforme estão se gesticulando, escapar uma arma dessa ou até mesmo causar um acidente. É só nessa questão. Não sou contrário à manifestação deles, na questão da cultura, na questão que estão se manifestando os nossos semáforos, a não ser a questão de tochas com fogo e também a questão de arma branca, que são os facões que estão usando aí em nossos semáforos, que é até proibido, né? Questão de arma branca. Mas fico no aguardo. Vereador Jovino presente, me permite? Eu vou pedir vistas do projeto do vereador Jovino justamente por concordar com ele e acreditar que eu possa contribuir, vereador Jovino, né, porque a gente possa construir algo positivo para a cidade. Também me sinto incomodado, vejo que as pessoas se sentem incomodadas com os malabares nas sinaleiras. Concordo com Vossa Excelência, não com todo tipo, mas com aqueles que usam facões, com aqueles que usam instrumentos que podem ferir outras pessoas, né? Até mesmo um cone, vai que um cone cai numa cabeça de uma criança que está passando a faixa de segurança. Um facão, como Vossa Excelência mencionou, tochas acesas, que pega no carro ou que caia sobre uma pessoa. Isso tem que ser realmente regulamentado, tem que ser proibido esse tipo de manifestação. Nada contra os demais malabares que expressam aí uma manifestação artística, mas não com facão, não com tocha. Isso realmente me coloca ao lado de Vossa Excelência, por isso vou pedir vista para a gente construir algo positivo nesse caminho. Ok, vereador. Consulta dos vereadores para pedir de vistas do vereador Ricardo. Perfeito. Eu de acordo, senhor presidente. Eu só quero aqui aproveitar, vereador Alba, já que Vossa Excelência vai pedir vistas aí, para que a gente possa fazer uma contribuição. Eu entendo da seguinte maneira: eu acredito que nenhum tipo de manifestação se deve fazer nos sinais, né? Não é o local adequado para esse tipo de manifestação cultural. O que nós temos percebido é que tem se intensificado esses movimentos nos sinais da cidade. São pessoas que vêm de outras localidades, permanecem pouco tempo na cidade e atrapalham o trânsito, atrapalham. O fato de não de estar fazendo desenvolvendo essa atividade nos sinais acaba atrapalhando o trânsito, porque a hora que o sinal abre, ele está transitando entre os veículos, né, solicitando a doação, enfim, acaba atrasando o próprio deslocamento dos veículos logo após o sinal abrir. Então, já que Vossa Excelência pediu vistas no sentido de contribuir com o projeto, também gostaria de poder participar do debate no sentido de proibir totalmente qualquer tipo de manifestação nos sinais da nossa cidade, porque entendo que tem atrapalhado significativamente o trânsito, além de pôr em risco os pedestres. Também concordo, e de todos, até porque nós temos uma fundação cultural, sabemos que não são blumenauenses que estão lá, e tenho certeza de que essas pessoas têm um período, elas estão aqui para tirar o nosso dinheiro, e com certeza o nosso município tem esses tipos de investimento para outras coisas, seja pedágio, seja outros investimentos, que com certeza são que fica aqui na cidade, e não esses que passam por aqui e levam o nosso dinheiro. Vereador Adriano Pereira, projeto de lei 7.419. Projeto de lei 7.419, autoria vereador Adriano Pereira, ementa, garante o direito à acessibilidade das pessoas ostomizadas aos sanitários de uso público no município, mediante a instalação de equipamentos adequados para sua utilização. Para ser jurídico, posição tradicional e predominante sobre o tema é pela existência de vista informal em projetos que, iniciados pelo Poder Legislativo, pretendem dispor sobre atribuições do Poder Público ou sobre a criação de despesas para a administração. Entendendo aqui, então, né, que possui vício formal. Ademais, o projeto em análise
possui tal grau de detalhamento que acaba por via indireta interferindo extensamente na gestão dos órgãos do Executivo, o que mesmo dentro de uma tese que entenderia pela constitucionalidade é inadmissível. Feita essa ressalva e considerando os fundamentos mencionados, esse parecer filia-se à tese do projeto possui vício formal de iniciativa sanável. Em razão das providências pretendidas pelo projeto imporem atribuições aos órgãos do Poder Executivo, com isso ofendendo os artigos 2º, 84, inciso 6º, alínea A, da Constituição Federal e artigo 35, inciso 4º da Lei Orgânica do Município. Eu acho que aqui na redação que colocou vício sanável, diante da explicação, na verdade, quis colocar insanável, pelo que parece insanável. Acho que houve um erro de digitação aqui. É possível que a comissão, valência dos poderes previstos na lei orgânica, comunique o proponente sobre o fato para que o vício seja sanado através de apresentação de emenda ou suprima. Enfim, achei um pouco confuso esse vício sanável mesmo. Tem uma justificativa de vício sanável, aponta para questões constitucionais que estariam sendo colocadas e depois acaba concluindo. Bem, todos sabem aqui que eu tenho um envolvimento grande nesse assunto com a questão de acessibilidade, mas volto ao entendimento de que não é esse o caminho da gente querer botar aqui e entrarmos em competências do Poder Executivo. Acho que isso é algo que tem que ser direcionado. Se me permite, presidente, relator, gostaria de pedir vistas esse projeto, conversar com o vereador até, que possa, se possível, apresentar as emendas. O que da minha parte? Autorizado. O vereador Bruno Cunha apresentou o projeto de lei 7.420. Perfeito. Projeto de lei 7.422 acrescenta dispositivo artigo 1º da Lei 8.047, de 20 de novembro de 2014. O parecer aqui jurídico da Casa apontou um vício sanável que a gente já resolvi aqui uma emenda supressiva solucionando isso. Mas eu gostaria de explicar para os vereadores o que consiste esse projeto. Na verdade, ele faz uma modificação na lei dos pedágios, que foi criação aqui do vereador César Sim, porque eu tive acompanhando, participando de alguns pedágios, que muitas dessas pessoas vinham com atividades, como a gente estava discutindo há pouco aqui, e impossibilitavam a arrecadação dos pedágios. Os pedágios, eles acontecem normalmente no sábado, até 1 da tarde, e essas entidades, elas precisam muito da contribuição daqueles valores para manter as atividades delas, como nós tivemos recentemente da PAI, da Prablu. Então, com essas pessoas que estão participando das mais diversas atividades, os carros automaticamente começam a fechar o vidro e elas não conseguem a arrecadação. Então, o que é o entendimento aqui? O entendimento é de que, nesse nosso projeto, nessa nossa modificação, naqueles dias onde estão previstos com autorização para realizar o pedágio, naqueles sinais, ficaria só permitido que utilizasse para o pedágio, até o horário ali de 1 da tarde. Depois daquele horário, poderia desenvolver as outras atividades de forma normal ou utilizar naquele período. Aí é que a gente não faz proibição e menção em relação às outras atividades, mas, por exemplo, questões das panfletagens, né? Então, a gente, aqui, através desse projeto que a gente está entrando, faz com que, daquele horário, digamos, de 8 da manhã até 1 da tarde, naquele local específico, a autorização do poder público, só poderia realizar, na verdade, a questão do pedágio, visando que muitas, inclusive, dessas entidades realizam um trabalho que suprem um trabalho que o Estado não realiza. Então, eu entrei com esse projeto nesse sentido aqui. Então, o parecer aqui, ele foi com vício sanável, quanto à questão da competência, que a gente colocou da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, conforme uma questão do Código de Condutas aqui do município, mas houve um encaminhamento para que tirasse essa questão do parágrafo, foi feita a correção e ele está coerente aqui do ponto de vista jurídico. Então, peço aprovação e que a gente faça essa discussão em plenário. Vereador Lanzarin. Eu vou votar favorável e volto aqui a frisar. Eu entendo que nós precisamos ter realmente bastante cuidado com relação a essas questões que dispõem da possibilidade de estar utilizando os nossos semáforos aqui com relação principalmente a apresentação. O pedágio não, acho que já temos uma lei que regulamenta bem essa questão, a preocupação do vereador Bruno é importante, né? E eu acredito aqui, vou aproveitar que foi pedido vistas e acho que nós poderíamos, na realidade, de vez, impedir aí que seja feita qualquer tipo de manifestação nos sinais, a não ser os pedágios que já têm uma regulamentação, inclusive a própria panfletagem,
Mesmo no meu entendimento, da mesma forma, atrapalha o trânsito, incomoda o motorista, enfim. Mas ao projeto do vereador Bruno Cunha, que vota de forma favorável. Vereadora Presidente, eu Juvena. voto favorável, até entendo que é importante para a cidade. Agora, proibir todas as atividades fica realmente observação, né, em todas as falas que foram feitas. Nós temos algumas atividades, tipo de informação, defesa do cidadão, Maio Amarelo, outras atividades que são feitas de orientações, até no segmento religioso. Então não dá para proibir todas as atividades dos semáforos, né? Mas cabe uma discussão, sem dúvida, e eu voto favorável. Vereador Bruno, eu vou votar de forma favorável para que a discussão se dê em plenário, porque há regularidade jurídica. Mas como eu já manifestei para Vossa Excelência, eu entendo de forma diversa. Eu sei que a intenção de Vossa Excelência é nobre, que é auxiliar as entidades, assim como eu auxilio, também sou voluntário em vários pedágios, como o vereador Ienzo, Marcelo, como todos nós fazemos de mãos dadas com essas entidades. Mas, na medida em que nós criamos uma lei proibindo uma atividade laborativa, que é a panfletagem, por exemplo, as pessoas estão ali trabalhando, né? Um dia de pedágio, assim como a entidade beneficente também, né, está exercendo uma arrecadação ali, as empresas de panfletagem também estão. Então, isso daí tem que ser discutido em plenário, se nós podemos fazer isso ou não. Na verdade, nós vamos estar aprovando essa lei, impedindo pessoas de trabalharem. Então, essa discussão eu vou levar para plenário, vai ser debatida em plenário, tem argumentos favoráveis e contrários, né? Mas, quanto à regularidade jurídica, meu voto é favorável. Só uma observação que não seria proibido, seria regulamentação. Elas poderiam ter as suas atividades de panfletagem nos outros mas na medida em que semáforos você, não estariam naquele você horário. diz que não pode das 8 a 1 da tarde, você está proibindo a pessoa de trabalhar nesse horário. Estamos regulamentando naquele período, sim, Então, nesse sentido. proibindo na prática. Mas tudo bem, vamos levar isso para o plenário. Eu acho que a discussão favorável. vai ser bem interessante. Vai ser boa. Até porque é o seguinte, eu entendo que a atividade de panfletagem ela pode ser realmente, e é caracterizada, né, como uma forma de trabalho, mas ali não é o local ideal para se fazer isso. As calçadas, né, aos parques, e não no meio da via de tráfego. Eu entendo que essa atividade, assim como qualquer outra nos sinais, ela deve ser cerceada, não deve ser realizado nenhum tipo de manifestação, panfletagem, apresentação artística, enfim. Mas o debate vai ser interessante, eu tenho bastante certeza a respeito disso. Então, também, como eu já manifestei de forma favorável, vamos à discussão ao plenário. Meu voto vai ser favorável também. É a comissão seguinte. Projeto de lei 7.423, do vereador Alexandre Caminha. Projeto de lei 7.423, vereador Alexandre Caminha, ementa, institui programa de horta... Só um pouquinho, deixa eu fazer a leitura aqui, só um pouquinho, por favor. Bem, projeto de lei 7.423, autoria vereador Alexandre Caminha, ementa, institui programa de horta comunitária urbana no município de Blumenau e determina providências conexas. O projeto aqui tem uma discussão quanto ao vício formal do projeto, né, como se fosse uma atribuição do poder público, da administração pública. Entretanto, o parecer aqui filia-se a tese de que não existe vício de iniciativa, cuja essência será relacionada ao desempenho de atividades particulares, programa coordenado pelo Poder Executivo, e indica comunicar ao proponente para que os vícios sejam sanados. Eu, inclusive, nesse tema, eu discuti muito isso durante a questão da eleição, fiz algumas indicações, participo juntamente com a questão do Rotary num projeto fora aqui de hortas comunitárias nas escolas, e não entrei com esse projeto entendendo aqui sendo favorável à tese da inconstitucionalidade, uma vez que cria uma questão pública. Mas o parecer aqui foi um tanto quanto generoso, entendeu como um vício sanável. De qualquer forma, uma ideia muito interessante, já parabenizei o vereador Alexandre Caminha, inclusive vou pedir para ele, já que vem discutindo muito tempo esse assunto, inclusive para poder subscrever. Como o parecer aqui faz esse encaminhamento de vício sanável, entendendo por essa tese, não da tese de vício insanável, faz o encaminhamento para o gabinete do vereador. Então, eu pediria para que fosse encaminhado ao gabinete do vereador e eu gostaria de conversar com o vereador Caminha sobre isso. Autorizado. Vereador, agora vem um projeto executivo, projeto de lei 7.420. Esse projeto de autoria do Poder Executivo estabelece a obrigatoriedade da exigência de alvará de construção ou de habite-se
pela concessionária do serviço de distribuição e fornecimento de energia elétrica para a realização de novas ligações em edificações residenciais e não residenciais. O parecer jurídico, por todo exposto, possui vício formal insanável em razão da ausência de competência legislativa do município para dispor sobre a forma de prestação do serviço de energia elétrica. Menciona aqui os artigos constitucionais, previstos também regulamentados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. O vício é insanável porque atinge dispositivos fundamentais do texto, prejudicando integralmente. Assim, não se justifica a apresentação de emendas. Bem, o parecer jurídico, né, coloca que, por uma situação nacional, não teria possibilidade de fazer essa regulamentação. Eu vou seguir o parecer jurídico e votar contrário ao projeto. Vereador Lanzarin. Eu vou acompanhar o voto do relator, senhor presidente, até porque não entendi exatamente qual o objetivo do executivo com relação a esse projeto, né? Até porque qualquer outra exigência com relação à questão do imóvel em si, com relação à sua regularização, passa já por todas as exigências estabelecidas em lei. Então, não entendo qual efetivamente foi o objetivo. Meu parecer aqui, meu voto, na verdade, segue o parecer do relator aqui. Sou contrário, senhor. Vereador Jovino. Senhor presidente, eu até estranho o projeto desse do executivo, até porque se tem que fazer uma questão diferenciada de facilitar, facilitar a questão das construções na cidade, até ligações de energia elétrica em especial, água da mesma forma. Então, eu voto contrário e penso que cabe aí estudar essa proposta futuramente para que a Secretaria de Habitação possa acompanhar e viabilizar uma análise melhor com relação a isso. Vereador Ricardo. Presidente, me causa estranheza também, assim como aos demais colegas, um projeto desse teor ter vindo do Executivo. Até porque o município não pode disciplinar a prestação de serviço de energia elétrica que não compete ao município. Mas, enfim, seja lá qual for a justificativa, vou seguir o parecer da nossa Procuradoria e o voto do relator para votar de forma contrária. Também meu voto é contrário. E ao arquivo. Projeto... Sim. Projeto de Lei 7.421, do vereador Alexandre Matias. Projeto de Lei 7.421, autoria vereador Alexandre Matias, ementa, dispõe sobre a conversão de motores de veículos da frota pública para uso de gás natural veicular, GNV, no âmbito do município de Blumenau. O parecer jurídico, por todo exposto aqui, ele entende vício formal em projetos e o projeto em análise possui tal grau de detalhamento que acaba por via indireta interferindo extensamente na gestão dos órgãos do Executivo. O vício é insanável porque atinge dispositivos fundamentais do texto, prejudicando integralmente. Assim, não se justifica a apresentação de emendas nem a análise dos demais elementos formais e materiais. Pelo que eu conversei com aqui o vereador Alexandre Matias também, esse projeto, do ponto de vista do trâmite constitucional, o correto seria encaminhar como um anteprojeto para o Executivo, para que o Executivo faça essa envia aqui juntamente para casa, né? Mesmo tendo a questão da concordância aqui do Executivo, porque é um projeto que, pelo que eu vi, já foi conversado e dialogado com o Poder Executivo, eu acho que, por uma questão de coerência, eu vou seguir o posicionamento que eu venho adotando aqui na comissão e indicar ao vereador que faça essa questão do anteprojeto para que venha dessa forma e votar, então, com o parecer jurídico de forma contrária. Vereador Senhor presidente, eu acredito Lanzarin. que a proposta é interessante, mas eu acho que o trâmite, como bem ressaltou aqui o relator, seria via através de um anteprojeto de lei, como já existe, inclusive, a concordância do Executivo, acho que tranquilamente pode se dar dessa forma, a tramitação do projeto, né, vindo como sugestão do vereador através de anteprojeto de lei. Então, meu voto é contrário. Vereador Jovino. Presidente, meu voto é favorável, até porque eu entendo que há um ganho para o município, há um ganho para a sociedade, até na questão ambiental. Então, meu voto é favorável. Vereador Ricardo. Senhor presidente, eu entendo que
da mesma forma que o vereador Bruno, que deveria ter vindo através de um anteprojeto, mas eu entendo também que a matéria possa ser discutida pelo plenário da casa, por todos os vereadores, e que ali sim se aprove, se rejeite a ideia. Então, meu voto de forma favorável, presidente. Eu também entendo de que o vereador, inclusive, conversou conosco já, da nossa bancada, e existe por parte do Executivo a vontade de fazer o parecer dele, e parece-me que já o Executivo acenou no sentido de que possa esse projeto ser autorizado. Então, meu voto também vai ser no sentido de discutir no plenário. Favorável. Vereador Adriano Pereira apresentou o projeto de lei 7.424. O projeto 7.424 dispõe sobre o programa de atenção às pessoas ostomizadas no âmbito do município de Blumenau. Parecer jurídico. Pela existência de vício formal em projetos que, iniciados pelo Poder Legislativo, pretendem dispor sobre atribuições do Poder Público ou sobre a criação de despesas para a administração. O projeto possui vício formal de iniciativa insanável em razão de providências pretendidas pelo projeto impor atribuições aos órgãos do Poder Executivo. O vício é insanável porque atinge dispositivos fundamentais do texto, prejudicando integralmente, assim não se justifica a apresentação de emendas nem análise dos demais elementos formais e materiais. Mais uma vez ressaltando que a gente tem um mecanismo muito importante na mão, que é a indicação, em que através das nossas indicações fazemos reuniões com o poder público para procurarmos viabilizarmos algumas ideias. Eu acho que é algo que essa casa, de uma certa forma, tem que pensar e refletir melhor. Eu vou seguir, assim, o parecer jurídico por entender que, por mais louvável que seja o interesse e o intuito do vereador, no sentido de defender determinada categoria, determinada demanda e necessidade, a gente não pode aqui ficar abusando de um poder que nós não temos da questão do executivo, porque não seria justo. O executivo tem as suas demandas, as suas questões orçamentárias, e qualquer um que estiver na frente do poder executivo, acho que o vereador Giovino aqui também já esteve, foi vice-prefeito, sabe que as coisas não acontecem às vezes por falta de vontade, acontece por falta de recurso, por falta de possibilidade. Então acho que a gente não pode aqui criar um trâmite, uma agenda política que não é nossa. Então eu vou seguir o parecer jurídico e pedir mais uma vez para que os vereadores repensem nesse posicionamento, porque é uma quantidade muito grande de situações parecidas que a gente está tendo nessa comissão, e voto de forma contrária. Vereador Lazzarini. Vereador Giovino. Vereador Ricardo. Sigo o voto do relator, presidente. Também sigo o voto do relator, contrário e ao arquivo. Alguns dos senhores vereadores têm mais algum comentário com relação a alguns projetos? Estamos em dia com os projetos, nenhum parado. Semana passada foi um para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para audiência pública, mas só... Certo. Está encerrada a reunião CCJ. Vereador, só o vereador Giovino, o vereador Bruno e o vereador Ianes.